tema é Cristo, a esperança da glória. Acabamos de cantar a esperança do Cordeiro. O caráter de Cristo, a obra de Cristo, deve motivar em nós uma verdadeira dedicação a Ele. E o texto de Colossenses, que vamos estar tratando, traz a exemplo a própria vida de Paulo. A dedicação de Paulo se expressa em seu infatigável esforço de apresentar o mistério aos gentios e de aperfeiçoar a igreja. Olha, são dois propósitos. O mistério aos gentios e aperfeiçoar a igreja. Vamos começar trabalhando a questão do mistério aos gentios. Os falsos profetas, eles ensinavam a religião dos mistérios. O mistério era o linguajar que eles usavam. Só que esse linguajar que eles usavam, esse termo, era para descrever os segredos internos da sua crença. Então, somente os iniciados poderiam ter alcance aos mistérios da crença. Isso não era aberto ao público, era fechado e restrito a alguns que eram considerados emanações. Mas Paulo, ele está desvendando um mistério, um segredo santo, que era oculto sim, mas no passado. No período do Antigo Testamento, aos profetas do Antigo Testamento, ao povo hebreu no Antigo Testamento. Porém, revelado no presente pelo Espírito Santo. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Vamos lembrar que Paulo estava preso. E os inimigos de Paulo faziam questão de ressaltar que ele estava preso em Roma, como uma arma para lutar contra a verdade. Então, vendo o seu apóstolo, é um bandido, está preso. E vocês estão dando ouvidos a ele. Essa era a conversa. Mas Paulo, ele lança a mão da prisão e se regozija nos sofrimentos. Pois, o que acontece? Primeiro aspecto, ele sofre por causa do Senhor Jesus. Atos, capítulo 5, versículo 40. Atos 5, 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. Os apóstolos foram presos e foi dada uma ordem a eles. 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, por nome de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui a primeira razão de Paulo estar se regozijando, porque ele está se regozijando porque está sofrendo pelo nome de Jesus. 42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles foram presos, foi dada uma ordem, não pode falar.
não se detiveram. Nós temos que visualizar algumas coisas, meus irmãos. Aquilo que é uma ordem de Deus com relação à ordem dos homens. Quando as ordens dos homens, das autoridades, não contrapõem, não detêm as ordens de Deus, devemos seguir as ordens dos homens. Mas nesse caso, Jesus foi explícito ao ascender aos céus. Ide e pregai. Então eles não tinham como obedecer a autoridades quando uma autoridade superior aos homens deu uma ordem: pregar o Evangelho. Isso é algo que nós temos que ter convicção e certeza, porque podemos chegar em dia que seja proibido. Por exemplo, já estamos com algumas restrições. Há poucos anos podia pregar nas escolas. Tinha aula de religião, tinha uma classe só voltada para evangélicos. Hoje não pode sequer nem orar, tudo proibido. Mas pode falar de Exu, pode falar de terreiro de Umbanda, mas de Cristo não. Então as restrições estão chegando. E vão vir com força. Mas nós temos que saber a quem nós obedecemos. Mateus capítulo 5, versículo 10, trabalhando nesse aspecto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos ter convicções e certeza dessas coisas, a exemplo de Paulo. 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Nota, por minha causa, por causa de Cristo. Não porque você fez alguma coisa errada. Não, por causa de Cristo. Versículo 12. Regozijai-vos, ó verbo aqui de novo. E exultai, porque é grande o vosso galardão. Aonde? Nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, o primeiro exemplo que Paulo nos dá é que ele sofre por causa do Senhor Jesus. Segundo aspecto, ele sofre por amor aos gentios, aos não-judeus. Vamos entender como que isso se desenrolou para chegar na perseguição que ele estava sofrendo. Atos, capítulo 22, versículo 1. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Os judeus lá em Jerusalém queriam prender Paulo. E ele está fazendo a sua defesa. Versículo 2. Quando ouviram o que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Ele começou a fazer a defesa. E o povo judeu estava ouvindo a defesa dele. Agora, por que isso ocorreu? O que estava havendo? Volta um pouquinho para a gente entender o contexto. Capítulo 21, versículo 27. 21, 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, Paulo está lá, e eles acham que o Paulo está com gentios, colocando eles dentro do templo. E de acordo com a lei, não podia fazer isso. Mas ele não estava. 28. Gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Esta era a acusação. Paulo, agarraram ele, e no versículo que nós estamos lendo, ele começou a fazer a defesa. Tá? Voltando para o capítulo 22, versículo 8. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou
Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Então, na defesa dele, ele começa a dar testemunho da sua conversão. O porquê ele é um cristão? Porque ele foi chamado por Cristo, o Messias. E ele está falando aquela experiência que ele teve no caminho de Damasco, quando ele é confrontado por Jesus, e Jesus questiona: por que tu me persegues? Ele está perseguindo o quê? A igreja, o corpo de Cristo. Versículo 21. Agora vocês vão entender o que está acontecendo lá na frente. Mas ele me disse, o Senhor Jesus falou para ele, Paulo: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Os judeus não gostam de Jesus. E quando Paulo falou que ele era o enviado de Cristo aos gentios, acabou a conversa e a defesa. 22. Ouviram-no até esta palavra. E então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Resolveram matar o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele disse que ele ia ser um ministro aos gentios. Então, Paulo está sofrendo por amor aos gentios. Paulo também está sofrendo por causa da igreja. Esse é o terceiro aspecto. Ele está sofrendo aflições das pressões da vida para permanecer firme na fé. Aqui, ele não está falando, lógico, que do sacrifício de Jesus, mas ele está falando do sofrimento pelo qual ele está passando pela igreja, o corpo de Cristo. Acabamos de ver. Paulo, porque tu me percebes. É isso que está envolvido aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Existem sofrimentos do tempo presente por amor ao corpo. Por quê? Porque nós vamos desfrutar Cristo, a esperança da glória a ser revelada em nós. Então são três aspectos. Paulo sofre por causa do Senhor Jesus, Paulo sofre por amor aos gentios e Paulo sofre por causa da igreja. Agora vamos ao versículo 25. Colossenses 1, 25. Agora, foi Colossenses 1, 25. Isso, obrigado. Da qual igreja me tornei ministro. Da qual igreja me tornei ministro. Agora, ministro aqui não é ministro no sentido de ministro da justiça, ministro, não é cargo de autoridade. A palavra ministro aqui é aplicada ao servo mais inferior de um navio a remo. Os navios a remo eram conduzidos por escravos. E os escravos mais inferiores ficavam no último remo, no terceiro lugar. Era a parte mais difícil de servir. E aqui ele está dizendo que me tornei ministro. O mais inferior remador. E esse ministro precisa com fidelidade cuidar da administração
de levar a verdade preciosa aos gentios. Dispensação. A palavra dispensatio vem de oikonomos, oikonomia, aonde dá a ideia de administração. Então ele é o responsável. O interessante é que só aqueles que compreendem o dispensacionalismo compreendem esse termo. Aonde os servos do Senhor têm uma responsabilidade para prestar contas a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui, então, nós temos a palavra mistério, não o mistério do paganismo, mas o mistério daquilo que foi agora revelado aos santos, a igreja, o corpo de Cristo. Importa que os homens, primeira carta dos Coríntios, a igreja de Corinto, é necessário que os homens considerem como ministros de Cristo, que é esse remador inferior. E dispenseiros, administradores, propagadores dos mistérios de Deus aos gentios, principalmente a carta de 1 Coríntios, que já está lá, já do lado europeu. Versículo 5. Aqui. Não, é o 1, 2. Bota o 2, por favor. Eu pensei que já tem. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fidelidade. Percebam, a igreja é o corpo de Cristo. Os dispenseiros são responsáveis pela dispensa de Deus, para comunicar os mistérios de Deus ao seu povo. A igreja é do Senhor. E a maneira como ela deve ser conduzida é segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, da maneira de Deus. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. É quando vai se prestar contas, se somos dispenseiros. O qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Note que aqui ele está recompensando a fidelidade, o trabalho. Ele não está julgando quem vai ser salvo, ele está julgando o salvo quanto à sua responsabilidade de dispenseiro. Então, Paulo, voltando lá no versículo 25, por favor. Colossenses 1, 25. Da qual igreja me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, ele é o administrador, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Deus tem um propósito para a igreja. Tem um propósito para cada membro da igreja, porque é membro do seu corpo. E cada um tem uma responsabilidade de identificar qual foi o dom recebido e se a pessoa não está enxergando o dom, mas está investindo no dom a favor do dom. Se nós formos avaliar em que condições anda o cristianismo, nós estamos com vários problemas. Porque os membros das igrejas não estão exercitando, não estão praticando os dons, não estão envolvidos no corpo de Cristo ativamente.
perspectiva de olhar, talvez a igreja seja assim, uma grande cabeça e um corpo raquítico, porque não funciona o corpo. E se nós formos ver as estruturações das igrejas, são igrejas episcopais. O que é uma igreja episcopal? É uma igreja aonde o pastor, ele chupa a cana e assobia, faz tudo. E os membros só ficam sentados. Aí nós estamos com um grande problema. Porque não é isso, não é para essa razão que Deus criou a igreja organismo. Somos parte de organismo. E essa igreja, por isso que eu falei, do melhor ponto de vista, é uma grande cabeça. Se não for aí uma cabeça pagã, como é o que eles estão fazendo aqui em Colossenses, estão tentando, falsos profetas, mudar a visão da igreja. Não deixando mais a igreja adequada àquilo que foi programado e projetado pelo Senhor. É só olhar na Bíblia. Como é que ele programou a igreja? Com dons, com membros, com propósitos, e tudo submisso à sua palavra. E aqui nós vemos que essa palavra tem que ter um cumprimento no corpo de Cristo, na igreja. Então a igreja, da qual Paulo se tornou mais inferior redentor, e com fidelidade cuida da administração para levar a verdade preciosa aos gentios. Versículo 26. No versículo 26, nós vamos ter que visualizar uma coisa. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Vamos entender essa questão do mistério. No Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento. O que o profeta do Antigo Testamento está enxergando? Ele está enxergando uma montanha que tem uma profecia sobre a primeira vinda de Cristo. Baseada no quê? Nas alianças. Foi prometido que o filho de Davi viria e reinaria. E eles estão enxergando o quê? Um reino estabelecido. Uma segunda montanha e um reino. Quando vai ser isso? Na segunda vinda. E o Antigo Testamento apresenta Jesus em duas figuras: o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. O Cordeiro de Deus, a primeira vinda. O leão da tribo de Judá, segunda vinda. O que eles não estão enxergando? Eles não estão enxergando o vale entre as duas montanhas. Este vale é um mistério. Que mistério é esse? A igreja. Eles não sabiam, não tem no Antigo Testamento nada sobre a igreja. A igreja não começou no Jardim do Éden com Adão. A igreja não começou com Abraão. A igreja começou em Pentecostes. Eles não estavam enxergando o mistério. Então existe algo que os profetas do Antigo Testamento não estão enxergando. Eles estão enxergando só os picos. O Messias,
do estabelecimento do reino. Eles não enxergam a primeira vinda e a segunda vinda. E um intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Esse é o mistério. E não foi revelado no Antigo Testamento. Vamos compreender um pouco mais isso. Isso é determinante. Efésios capítulo 3, versículo 1. Vamos lembrar que a carta de Paulo aos Efésios foi escrita em prisão, no mesmo período que foi escrito em Colossenses. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E é o que nós estamos vendo aqui em Colossenses. 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, é a igreja de Deus, a mim confiada para vós outros. 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o quê? O mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aí ele escreveu há pouco, no capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne, por mãos humanas. 12. Naquele tempo, Antigo Testamento, antes do Pentecostes, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A única maneira de um gentio estar encontrando Deus naquele período era se tornando um judeu, um prosélito. 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A conexão da nova aliança é o sangue de Cristo. Ela sela o aspecto da bênção com Israel e sela o resgate daquele que crê em Jesus. A conexão entre as alianças é o sangue de Jesus. E somente o sangue de Jesus é que compra o pecador, independentemente da raça. 14. Porque Ele, o Senhor Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Judeus e gentios, fez um. A igreja, o mistério. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre judeus e gentios, versículo 15, aboliu na sua carne, na crucificação, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Como que esse novo homem é alguém nascido de novo e habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo? Essa é uma questão ímpar. É só a igreja que tem. No Antigo Testamento não tinha o selo do Espírito Santo. 16. Que reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo, a igreja, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade entre judeus e gentios. 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quem estava longe? Os gentios, os não-judeus. E paz também aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. 18. Porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Todos selados pelo Espírito Santo, na igreja, que é um mistério. 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. Por isso que o fim da lei é Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo, exatamente. Esse é o motivo, porque como que aqueles que não seriam judeus poderiam se chegar a Deus sem a lei?
pelo sangue de Jesus. Por isso que Jesus é É o fim da o lei. fim da lei, para que todos possam ter oportunidade de ser filhos de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para justiça. Ou seja, tem que ser justificado pelo sangue de Cristo. Então não é universal, não é para todos. É somente para o que. Muito bem. 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus, Cristo Jesus, a pedra angular. 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Só a igreja que tem a habitação de Deus no Espírito em si. Não é mais o templo do Antigo Testamento. O que crê é o templo do Espírito Santo. É a pessoa. Por isso que não é possível que Israel seja a igreja do Antigo Testamento. E isso faz toda a diferença. 90% das igrejas cristãs, católicos e evangélicos, creem que Israel é a igreja do Antigo Testamento. Falta eles lerem e entenderem esse texto que nós estamos vendo hoje. Porque não é. Está claro no texto. Muito bem. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer, aos gentios, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, a esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em vós. Isso é só a igreja. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Em quem também vós, os efésios, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, a semente da salvação, o evangelho da vossa salvação, a respeito da salvação em Cristo, as boas notícias, tendo nele também crido, fostes selados do Santo Espírito da promessa. Aquele que crê é habitado do Santo Espírito. Agora, é como uma carta que recebe o selo. A carta só vai chegar se o selo estiver nela. E o crente só vai chegar na presença do Pai, nos céus, com o selo do Espírito Santo. E até quando vai essa missão do Espírito Santo? Até quando esse selo está grudado na carta? Versículo 14. O qual, Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Está prometido quando? Arrebatamento. Em louvor da glória do Espírito Santo, que cela e habita no crente. Esse é o mistério. Esse é o mistério. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meus irmãos, o próprio Espírito, o Senhor de Deus, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula. Então, é corpo para o Espírito. Interessante que a maior parte dos amilenistas acha que alma e Espírito é a mesma coisa. E não é. Está claro que Espírito do homem, o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, ele está falando aqui dos sofrimentos dele. Uma certeza que crente sofre, gente. Também com ele seremos o quê? Glorificados. A esperança da glória.
Versículo 29, ainda em Romanos. Porquanto, aos que de antemão conheceu. O que é de antemão? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando que ele nos conheceu? Antes do mundo existir. De antemão nos conheceu. Também o que? Predestinou. Predestinou. E o pessoal fala que não existe predestinação, que é uma heresia. Está na Bíblia. Predestinou. Para serem conforme o que? A imagem do seu filho. Pequenos cristãos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro que a vencer a morte. O primogênito entre muitos irmãos, no corpo de Cristo, da igreja, de todo aquele que crê. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também o quê? Glorificou. Vocês estão percebendo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo? E que os verbos estão todos no passado. Predestinou, chamou, justificou e glorificou. Por isso que lá em Efésios está falando que nós já estamos assentados à destra do Pai. Já estamos ressuscitados com Cristo. É um direito adquirido em Cristo. Está todos os verbos no passado. Esse é o mistério que não foi dado a conhecer aos profetas. Volta lá no nosso texto, em Efésios, capítulo 3, versículo 3. Pois, segundo uma revelação, foi-me dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, como nós acabamos de ver. 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Você pode compreender? Você está compreendendo? O discernimento que Paulo está dando do mistério de Cristo? Sim. O qual, mistério, em outras gerações, no Antigo Testamento, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Não foi dado a conhecer. É um mistério. Como agora, na carta aos Efésios, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. O mistério foi revelado. Por quê? O corpo de Cristo, a igreja, que os profetas do Antigo Testamento não enxergavam esse vale onde está a igreja. Eles enxergavam só o pico da montanha, as profecias. O Messias virá e vai implantar o reino. Eles sequer, vocês já viram montanha de longe? Você vê só o piquinho. E o piquinho vai estar do lado, encostado. E não, existem vales entre uma montanha e outra. O que estava acontecendo com o profeta? Eles estavam enxergando só a ponta dos montes. Eles não enxergavam os vales que existiam entre os montes. E eles enxergavam o quê? A terra da Palestina, uma nação Israel, bênção e um reino estabelecido. Enxergavam a igreja, é um mistério. Versículo 6. A saber que os gentios, os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do corpo de Cristo, a igreja. 7. Do qual, ele, Paulo, foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, o poder do alto, que vem sobre aquele que está selado com o Espírito Santo, que tem a direção de Deus, o Espírito Santo no mundo. É disso que o texto está falando, meus irmãos. Cristo é a esperança da glória. E Paulo, ele está mostrando a sua dedicação, expressando o seu esforço infatigável de apresentar o quê?
o mistério aos gentios. Voltando lá, Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. 28. O qual nós anunciamos, o Cristo, o Salvador, a obra de Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, aperfeiçoar a igreja, versículo 28 e 29. Qual a missão do ministro? Aperfeiçoar a igreja com sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Toda a Escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. Aperfeiçoar a igreja. A igreja não é um clube de eventos. A igreja é um quartel-general para fortalecimento dos seus soldados, dos seus dispenseiros, para que possam enfrentar a luta no mundo que jaz em trevas. E ser luz, ser sal. 29. Para isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O Espírito Santo. Palavra de Deus. O alvo, então, é aperfeiçoar a igreja. Será que era só para Paulo que tinha essa questão? Não. Paulo está sendo o exemplo para ser seguido por todo o crente. E essa instrução que está sendo dada aos Colossenses, todo esse cuidado com heresias, cuidado com ensinamento falso, cuidado, zelo para que o povo possa aperfeiçoar, crescer, amadurecer no conhecimento da palavra. Quantos podem ter sabedoria? Tende por motivo de toda alegria e passar por várias tribulações, sabendo que a tribulação da vossa terra produz perseverança, com a perseverança a esperança. E aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Uma promessa do Senhor, relatada na carta a Tiago, para a igreja do Senhor. E possamos tomar posse disso. Bem? Ok. Cristo, a esperança da glória. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ficar bem fazer a oração. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus soberano e mesmo assim se importa com cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque quando éramos inimigos, quando éramos, ó Deus, um povo desconhecido, o Senhor nos presenteou com o sacrifício da cruz do teu Filho amado Jesus, para que pudéssemos ter a oportunidade, ó Pai, de fazer parte da tua família. O Senhor, o teu plano é resgatar aqueles que estão longe, aqueles que não conhecem o Senhor e a tua verdade. Aqueles, ó Deus, que não conhecem o porvir, a esperança da vida, ó Pai,
E o Senhor quer, ó Deus, usar a tua igreja como testemunho vivo de reconciliação, ó Deus, de reconstrução, Pai, de um povo que vai estar pronto para adorar o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mensageiros dessa promessa. Ajuda-nos a ser, ó Deus, pessoas capazes de levar essa verdade ao coração de muitas pessoas que estão perdidas, ó Deus. Nos dê comprometimento, ousadia, a fim de proclamarmos a tua verdade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra que nos inspira, a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra, ó Deus, que a cada dia nos move a conhecer mais a tua vontade. Nós te agradecemos por esse dia, por essa noite. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre cada um de nós, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. E assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Irmãos, aviso. Bazar, sexta e sábado, 8 horas da manhã. Quinta-feira é 1 hora? 1 hora.